E aí pessoal, tudo bem? Eu sei, esse vídeo não é comum de sair sexta-feira, mas eu tô aqui no Stardew Valley por uma série de coisas que eu preciso comentar. Esse aqui não é um vídeo canônico dentro da série. Tudo que eu fizer aqui vai acontecer, tipo, afeta a série, mas eu só vou ficar andando e mostrando o mapa, tá certo? A questão aqui é o seguinte, nesse vídeo, ele vai ser a parte 1 de 2, onde eu quero comentar algumas coisas que eu acho que seria interessante de serem adicionadas no jogo. Pra mim não me distrair com a música, eu tirei a música, mas eu vou tirar o som de tudo também, tá? Pra ficar só focado na minha voz e você poder ouvir ao invés de ficar só assistindo, tá certo? Primeiro, muito obrigado por clicar, porque por não ser um vídeo normal de sexta-feira, gera um certo uai, o que tá acontecendo. Não é tipo, os vídeos estão acabando da bateria. Não é nada disso. Mas eu resolvi trazer esse vídeo no Stardew Valley. Eu pensei em fazer no Genshin e tal, mas eu falei, não, vou trazer no Stardew, aproveitar um pouco e tal. Deixa eu ver se já tem um segundo ovo aqui, rapidão. Bom, o que eu quero trazer nesse vídeo? Primeiro, interações e depois reformas na cidade. E na parte 2 desse vídeo, melhores pós-games, tá certo? Tá, eu não vou criar NPCs do zero, com cutscenes do zero, com interações com o endgame do zero, não. Vai ser 100% baseado no vamos que vamos aqui agora, tá certo? Então, a primeira parte desse vídeo vai ser dentro da fazenda, e a segunda parte vai ser andando por aí e comentando algumas coisas, tá certo? Vamos começar com as interações. Primeiro, com relação ao cônjuge. O cônjuge, ele é interessante, ele desbloqueia novas falas, novas cutscenes, tanto a de 14 corações com a Abigail, com os outros casáveis também, tals. Porém, eu acho que ele precisa de um pouco mais de atenção e um pouco mais de características. Por quê? Eu estava comentando com um colega meu ontem o seguinte, o Stardew Valley, ele é um jogo muito bom, só que ele sempre vai deixar que ele poderia ser melhor, entendeu? Então, os NPCs, eles têm a vida deles. Só que se você joga ano 4 não, ano 4 não, ano 5 ano 10 ano 12 ano 15 os NPCs vão parecer aquela galera que tá presa em simulação e não consegue sair. E aí fica vivendo dia seguido assim e não sai mais. Então, e aí chega um ponto que fica parecendo isso, entende? E eu não acho isso tão interessante, até porque torna mais sem graça. Então, coisas que eu acho que seria interessante. Por exemplo, o cônjuge, ele rega algumas plantações, enche a vasilha de água do cachorro e tem umas vezes que vai na cidade, alguns continuam com seus empregos, como a Maru, o Harvey. Eu não sei o Sam, eu também não sei o Shane, se você segue a rota da Joji, casa com o Shane. Mas eu imagino que deva ser mais ou menos nesse nível. Então, interações entre NPCs que eu acho que. Ah, outro detalhe. Eu acho que interações entre os NPCs que não envolvam o jogador sejam muito interessantes também. Porque, de certa forma, não mostra que o jogador ele está dentro da comunidade, mas ele não está inserido em tudo. Tipo assim, o mundo gira em torno dele, entendeu? Então, vou dar um exemplo pra você. Vamos começar pela lista de NPCs. Bom, eu não vou passar todos, até porque alguns vão ser bem rápidos. Com relação a Abigail, no caso, o cônjuge, não a Abigail em si. Com relação ao cônjuge, coisas que eu faria melhor. Eu faria o cônjuge ele ter um hobby, não lucrativo, mas um hobby mais interessante. Por exemplo, a Abigail tem dia que ela toca flauta, tem dia que ela só fica parada, entendeu? Eles ficam parados em alguns pontos, mas eles terem uma rotina mais ativa, não só tipo ir na cidade, dar a volta e fazer as coisas deles, entendeu? Mas tipo assim, por exemplo, a Abigail, ela gostou de coisa. Então, por exemplo, ela vai pegar, a gente tem como pagar para o Demetrius ou a Robin, por exemplo, expandir a caverna de cogumelo e fazer tipo um centro de treinamento, já que você casou com a Abigail. Se você casou com o Sam, você ter, sei lá, mais praticidade com música, por exemplo. Você casou com o Sebastian, alguma coisa com relação ao computador, entendeu? Umas coisas assim. Agora, com relação à personagem Abigail em si, interações que eu acho interessante que poderiam ser feitas. Primeiro, a relação sua com o Sebastian por meio dela, certo? A segunda, inserções no grupo de amigos, ou seja, você entrar pro grupo de amigos tanto do Sam, Sebastian e Abigail, tanto como introdução de outros NPCs no rolê,
como por exemplo, a Penny e a Maru são sugestões, porque a Maru é o par romântico do Harvey, porém a Penny é o par romântico do Sam. Mas a Maru, por ser irmã do Sebastian, entrar pra turminha e ter cutscenes específicas da turminha em si, entendeu? Outras cutscenes que eu acho que poderiam ser interessantes. Como ela tem interesse por isso, às vezes ela tem alguma coisa com o Marlon também, de treinamento, de aprimoramento, alguma coisa do tipo, tá certo? Pra Pan, eu acho que além da casa que a gente dá pra ela, que a gente paga pra construir pra ela, eu acho que, apesar das piadas serem legais e tal, eu acho que ela deveria, tipo, ter o mesmo dilema do Shane com relação ao alcoolismo, saca? Dela, tipo assim, eu acho que eu vou tentar melhorar minha vida, vou tentar cuidar melhor do meu trabalho, que é cuidar do ônibus e tal, não sei o que. E aí, isso possibilitaria uma abertura para uma coisa que eu vou abordar no próximo vídeo. O Willy, a mesma coisa vai ser pro próximo vídeo, mas o que eu posso dizer para ele é mais interações em festivais, mais participação ativa do Willy nos festivais de pesca, tanto da lula quanto do peixe que acontece agora na primavera. Basicamente é isso. Algumas cutscenes exclusivas, algumas melhorias na praia, interações deles, por exemplo, dele com Linus, com o Mago, com o prefeito, com o Gus, com até o próprio Clint, por exemplo. Às vezes até a interação dele com o fantasma velho que fica lá na praia, entendeu? Essas coisas podem ser interessantes. Com relação ao Mago, acho que interações dele com Caroline, por conta daquele lance que todo mundo tem aquela fofoquinha boa, com o Lewis, com o Linus, com o Willy, até mesmo com o fantasma do velho, a bruxa talvez, aquele anão, eu acho que é um anão, que fica, não é um anão, eu esqueci o nome daquele carinha lá que fica com a maionese nula. Pode ser a interação do mago com ele, porque aquele cara ele pega a maionese nula e some. Mas e se ele começar a trabalhar pro mago também? Ou pra bruxa, a bruxa se torna um personagem mais característico. Mas isso é uma coisa que eu vou dar mais foco no próximo vídeo. Entendeu? Então, interações com o mago com isso seria mais interessante, entendeu? Participações a mais do mago em festivais eu acho que seria interessante também. Porque ele é um personagem que tem muito mistério, mas ao mesmo tempo é um personagem que ele tem um quê de potencial ali complicado. O Shane, ele vai ter uma parte no vídeo de endgames, mas por enquanto o que eu quero destacar pro Shane é interações com Emily, com Gus, com Marnie, com Jess, com, claro, o nosso próprio jogador. Outros personagens que eu acho que o Shane poderia se dar bem e ter cutscenes próprias dele. O Alex, não sei, eu acho que os dois dariam até bem se o Shane deixar de ser um pouco carrancudo, mas a gente sabe as razões e motivos. Talvez, mas assim, talvez o Marlon, o Willy sejam interações interessantes. Com relação a Marnie, Caroline e Jodie, o Shane com o Kent também seria interessante. Marnie, Caroline e Jodie, talvez a Lea, a Penny, o Vincent, a Jess, obviamente, o próprio Shane, o Lewis, o Gus, o Willy, talvez, por ela também ser mais uma moradora das antigas na vila. Talvez dela com a Robin também seria interessante. O Clint com a Emily, com o Gus, com o Shane, com o Elliot também acho que seria interessante. Porque o Elliot, ele, apesar de ser escritor e tal, o Clint pode ajudar ele com esse negócio dele tá morando na praia e tal. Pode acabar sendo interessante, às vezes, pra consertar o piano, alguma coisa do tipo. Outros personagens que eu acho que o Clint se daria bem. O próprio Demetrius, que tá aqui embaixo. O Kent. E o Willy. O Demetrius, além de cutscenes específicas dele com a Robin, pra mostrar que o relacionamento deles não é ruim de tudo. Porque fica parecendo meio merda, né? Demetrius com Robin, Demetrius com Kent, Demetrius com Gus, Clint, Shane, talvez o Marlon por morar ali perto, com o Linus também por morar ali perto, com o próprio Sebastian, com a própria Maru, né? Com a Jude, Kent, Vincent, Sam, Caroline, Marnie, Robin, talvez a Emily, talvez a Hayley, por serem vizinhas, né? Talvez a Penny com a Pan, talvez. E seguindo assim, Kent, Sam, Vincent, Jude, talvez a Emily, o Shane, o Clint, o Elliot, o Willy, o prefeito e talvez o mago. Com a Penny, o Sam, o
o Sam, o Sebastian, Abigail, Maru, Harvey, Elliot, Lea. A Penny eu acho que daria bem com todo mundo. Eu acho que a Penny ser um personagem mais ativo na comunidade, não só ser a professorinha que fica no canto, acho que seria interessante. O Gus também é um personagem que eu acho que poderia ser Coringa. Tipo assim, ele tem interação com todo mundo, porque 90% dos personagens frequentam o salão, sabe? Então, ter interações e coisas específicas com o Gus, inclusive o Gus é uma peça-chave para uma coisa que eu quero falar no próximo vídeo, né? Pelo menos de ideia. Evelyn seria mais tranquilo, seria basicamente George, vamos lá, George, Alex, Hayley, Emily, o prefeito, a Robin, o Harvey, a Maru, os personagens mais perto ali da região dela, também a Pan, talvez. A Lea, o Elliot, os mais solteiros, assim, Abigail, Sebastian, Sam, Penny, Maru, talvez o Harvey. Também o Willy, por morar na natureza. A Marnie, a Jazz e o Shane. Talvez a Emily, com certeza o Gus. O Lewis com todo mundo, assim como Lewis, Gus e Penny, eu acho que seriam personagens mais interessantes. A Robin, eu acho que a Robin, ela seria um personagem não tão coringa quanto os outros, mas eu acho que ela seria um personagem interessante devido a algumas coisas que eu vou abordar no próximo vídeo, mas as interações dela não fogem muito do núcleo daquelas mulheres mais velhas, também tanto quanto o Linus, a Evelyn, e personagens que, com o que eu vou falar no próximo vídeo, vão fazer mais sentido. O Linus, eu acho que ele tá ok, eu só acho que, tipo assim, ele podia ter mais interação aqui e ali com alguns outros personagens. Por exemplo, o George, a Evelyn, o Demetrius, a Robin, o Sebastian, a Maru, o Marlon, o Mago também ele já tem, talvez o Willy. O George, ele entra no mesmo caso da Evelyn. O Elliot, ele entra um pouco mais distante, eu acho que ele se encaixa mais no papel do Shane, ou seja, ele é próximo de uma galera, mas não de todo mundo. O Anão, eu vou abordar ele na parte do Krobos. A Caroline entra no mesmo papel da Robin e da Jude. Tô falando no sentido, tipo assim, cutscenes que interajam entre eles e não envolvam o jogador, ou coisas que podem até envolver o jogador, mas envolvem mais os personagens em si. O Vincent e a Jess, eu acho que eles podem ter cutscenes próprias, coisas deles mesmo, deles dois. Inclusive, eles dois são personagens que eu vou abordar mais no próximo vídeo também. O Pierre, eu acho que ele pode ter mais interações com os personagens, porque o Pierre é muito na dele e ele sempre fica só voltado loja, 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 sabe? Então, ele ser um personagem coringa no sentido não geral, igual eu vou abordar no próximo vídeo, mas um personagem que tem interações específicas com todo mundo, tipo o Gus, mas não tem tanto papel na comunidade igual eu imagino que o Gus deveria ter, entendeu? A Sandy eu acho que deveria frequentar a cidade, ter interações tanto com as mulheres mais velhas quanto com outras pessoas, como por exemplo a Evelyn, o George seria interessante, talvez o Harvey, talvez o Demetrius por ela morar no deserto, o Linus talvez, o Sam entra no mesmo caso de Sebastian, Abigail, Penny, Maru e etc. O Krobos e o Anão, eu acho que eles deveriam ter tipo uma mini saga dos dois, igual o Jazz e a Vincent, nossa senhora, o Vincent e a Jess, mas isso eu vou abordar no próximo vídeo. A Emily entra no mesmo caso que eu falei, porém a Emily é uma pessoa mais amigável com as pessoas, então acredito eu que a Emily ela seria um personagem mais coringa, porém não é igual o Pierre, ela teria mais destaque, mas não teria um papel tão grande assim quanto Gus, Lewis e Penny, por exemplo, tá certo? O Léo, eu sei que no futuro ele vai ter interações dentro da cidade, eu não sei dizer, então eu não vou falar muito, mas o Léo ele vai ter um mini papel de destaque na saguinha que eu imaginei pro Vincent e pra Jess. A Maru entra no mesmo caso dos adolescentes junto com o Harvey. Porém, os dois terão interações com pessoas mais velhas, como o George, como a Evelyn, como o Linus, como o Mago, como o Willy, entendeu? O Alex, mesmo esquema, só que ele é igual o Elliot. Ele tem interações, mas ele não é tão chegado assim. O Sebastian eu já abordei. A Hayley eu também já abordei. Vai ser o mesmo esquema, tá certo? Para personagens é isso. Agora eu vou falar do mapa e das localizações em si. Mas primeiro eu quero dar uma passada geral no mapa. Então eu vou começar da parte de cima e eu vou descendo. E talvez eu faça a parte 2 do vídeo com os eventos endgame, mais outra parte do mapa. Talvez eu pegue a parte de cima aqui toda para fazer.
e deixe a floresta de baixo, a praia e essa parte aqui da Joja Marte para fazer depois, a parte central da cidade. Então eu vou fazer hoje aqui a parte de cima, a parte do ponto de ônibus também, a parte da casa da Robin, a parte da estação, a parte das montanhas e só. Então aqui em cima, o que eu acho que poderia ter? Além do túmulo do bichinho da Abigail ali, eu acho que seria interessante ter talvez uma outra mina aqui, que possa vir a ser explorável, não tão profunda, não infinita, mas uma outra mina seria interessante para ser explorada com algum objetivo, algum recurso a mais, tá certo? Melhorias que eu faria aqui em cima. Melhoraria essa bodega, tornaria esse lugar mais utilizável, ou seja, com NPCs que vão pegar trem para ir para a cidade e tal. Por exemplo, personagens que a gente sabe que vão canonicamente para a cidade. Tirando o Sebastian que vai de moto. Hayley, Shane, o Sebastian, que vai com a banda de vez em quando, o Sam, talvez a Penny para comprar o material. Então, tipo assim, melhorar a estação. E dias da semana específico, alguns NPCs vão deixar de fazer suas funções, vão estar aqui num período da manhã e num período da noite, onde eles vão pegar o trem, vão ir para a cidade e vão voltar com algumas coisas específicas, tanto falas novas, tanto situações novas para comentar. Sobre a sauna, eu não mudaria, honestamente eu gosto do lugar, eu acho a ideia boa, eu só acho que ele fica longe, mas eu acho que eu não alteraria tanto. Essa parte aqui, eu acho que eu faria algo, eu não sei, eu acho que eu melhoraria isso aqui, mas eu não sei bem no que. Talvez um centro mais comercial, por conta da estação de trem, né? Talvez para fazer as pessoas descerem do trem, passar aqui, depois o trem seguir, né? Mas isso é um papo para o próximo vídeo, que eu vou abordar a estação de trem melhor. Aqui em cima, eu acho que o lugar do Linus tá bom, eu não acho que esteja num ponto ruim, porém eu acho que, eu não sei, eu acho que precisava de alguma coisa aqui, mas eu não sei bem dizer o que, sabe? Alguma coisa que ele poderia usar, mas eu não sei dizer bem o que, não me vem à cabeça. Com relação a mina. A mina não mexeria em nada. A única coisa que eu faria é uma coisa com relação ao anão. Mas a parte do anão eu vou abordar depois. A Guilda dos Aventureiros eu melhoraria. Mas eu vou mostrar isso depois. A pedreira. A pedreira é interessante. A pedreira eu acho que você poderia ser capaz de fazer ela ser o que você quer. Sabe? Eu sei que você pode botar construção aqui, máquina aqui e tal, beleza. Só que, tipo assim, eu acho que você poderia fazer outras coisas aqui, construções mesmo. Casas, barracas, cabanas e etc. Mas isso é um tópico que eu vou abordar mais pro outro vídeo, tá certo? Com relação à Guilda dos Aventureiros, eu acho que se pudesse fazer uma expansão dela, talvez melhorar, fazer um campo de treinamento, talvez. Não necessariamente muito longe. Talvez aqui, ó, nessa parte, com uma pontezinha aqui, com uns bonecos de teste, uns negócios assim, pro Marlon ensinar pessoas que querem ser combatentes melhores. Então, por exemplo, a própria Abigail, quem sabe o Clint para testar a arma, o Kent para testar a habilidade dele, porque né, ele veio da guerra, talvez o Sebastian, o Sam para poder ir por diversão, talvez o Anão, o Krobus, o Vincent e a Jazz eu acho que não, acho que é meio pesado para criança, mas deixa eu pensar outros personagens que podem ter interação. O Alex pode ter interação aqui, entendeu? Personagens assim, para dar mais vida pra Guilda dos Aventureiros, não ter só o Marlon e o Gil lá longe, que são os dois velhos que moram longe pra cacete e fica por lá mesmo, sabe? Eu acho que poderia ter mais essa questão. Aqui na casa da Robin eu não alteraria. Honestamente, eu acho que tá ótimo do jeito que tá. Eu não vou abordar aqui a parte do centro comunitário hoje. Eu vou aqui do mapa. A única parte agora que eu vou abordar vai ser o deserto. O que eu gostaria de fazer no deserto? No deserto, eu acho que deveria ser feito um esquema. Eu vou lá pra praia pegar recursos, mas não tem nada a ver. No deserto, eu acho que poderia ser feito uma melhoria de coisas que você pode fazer no deserto. Então, por exemplo, você tem a loja da Sandy, você tem os pilares, você tem a comerciante do deserto, você tem a caverna da caveira e, na teoria, só, porque tem aquele clube do Sr. QI e tal. Você poderia simplesmente pegar, construir
talvez uma piscina artificial lá para os moradores irem quando tiver coisa. Não necessariamente uma piscina artificial, mas algo para ser feito lá, né, que atrai os moradores, igual tem um resort, né, de Gengibre. Outra coisa que eu acho que poderia ser feito no deserto, construções tipo o que eu quero falar aqui sobre a praia, que é sobre coisas específicas para meio que atrair turista, tá? Turismo no geral, de ambas as partes. Talvez a comerciante do deserto trazer algum amigo ou outro dela para poder vender coisas mais raras e incomuns pra gente, sabe? Uma coisa assim, então, por exemplo, 2 vezes na semana ela vai receber um vendedor aleatório, que pode ser os 5 vendedores, e cada vez eles vão vender alguma coisa diferente, que pode ser raro, que pode ser não sei o que, e seguir a partir disso, sabe? Ter essas certas melhorias. Talvez abrir até aquele cara do restaurante do Festival do Deserto, ele abrir uma lanchonete, uma barraquinha lá, e aí não teria os pratos que a gente tem no Festival do Deserto, porém ele teria pratos específicos voltados para o deserto, com coisas pra Mina da Caveira, mas não tão buffs tão bons quanto do festival, sabe? Que no festival poderia ser expandido. Não só a vendinha de comida, mas como esses outros vendedores amigos da vendedora do deserto, sabe? Como se fosse meio que ela, a trupe de amigos vendedores dela, saca? Porque aí traria uma nova leva de comerciantes para o jogo que podem vir a ser interessantes, entendeu? Vou vender isso aqui também. Bom, é isso que eu tinha pro vídeo de hoje. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Se puder deixar um like e um comentário ajuda muito. Se puder se inscrever ajuda mais ainda. E é isso. Valeu, falou e até a próxima.